Eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11:19. Ouçamos a palavra, pastor Jorge. Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos? Quantos estão felizes nessa noite? Fala assim, eu estou, pastor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir meu filho Daniel. Filho, põe aí segundo Crônicas. Olha aqui para mim, queridos. Antes do Daniel prosseguir ali. Eu não sabia que eu ia estar aqui pregando hoje à noite, né? Na verdade, o pastor Carlos me avisou de manhã, logo que terminou o culto. Eu encontrei com ele ali no corredor, na correria de sempre, né? Aí ele me abraçou, me segurou e falou assim, Varão, eu tenho um compromisso de trabalho hoje à noite. Eu não vou poder estar no culto. O irmão pode pregar? Eu falei, sem problemas. Então, eu não sabia que eu estaria aqui. Então, o que acontece, queridos? Eu tenho os irmãos que vêm na quarta-feira, né? Quantos costumam vir na quarta-feira? Levanta a sua mãozinha, só para eu ter uma ideia. Ó, uma boa galera, né? Então, os irmãos que vêm na quarta-feira sabem que conversei há pouco tempo atrás, né? Bastante quartas-feiras com os irmãos no livro de Neemias. Falamos aproximadamente 20 quartas-feiras só no livro de Neemias. E na última quarta-feira agora, nós não estamos mais no livro de Neemias, nós mudamos. Agora nós estamos no outro livro. Quem lembra o livro? Alguém lembra? Hã? Alguém lembra? Obrigado, Rosângela. A Rosângela salvou ali, né? Começamos o livro de Atos. E aos domingos, quando eu tenho a oportunidade de trazer uma palavra para os irmãos, eu tenho conversado também com os irmãos de domingo no Evangelho de Mateus, que é o evangelho que eu estou meditando com os irmãos no PSM. Então, geralmente, quarta-feira, eu trago uma palavra agora no livro de Atos, e aos domingos, quando eu tenho a oportunidade, Deus tem colocado no meu coração algumas coisas no livro de Mateus, que é o que meu coração está cheio, é o que eu tenho recebido de Deus, e é o que eu tenho compartilhado com os irmãos. E aí hoje, queridos, quando o pastor Carlos falou comigo ali, e eu fui para casa, eu já estava com algumas coisas no meu coração, desde o culto da manhã. E aí me veio ao coração um versículo, que eu quero compartilhar com você, que bem rapidinho, e é um versículo muito conhecido, tão conhecido que eu tenho certeza absoluta que eu vou falar para você o livro, eu já falei para o meu filho Daniel, e vou falar o capítulo. E eu tenho certeza que você já sabe o versículo. Você quer ver uma coisa? Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso de número... Quem falou? 14. Exatamente. Amém, queridos? Eu quero conversar com você só um pouquinho. Segundo Crônicas, capítulo 7, o verso de número 14. Deixa eu alterar aqui, que eu nunca lembro de alterar isso aqui. O celular desliga toda hora, uma benção, né? Abra na sua Bíblia aí também, querido. Se você tiver com a sua Bíblia, aliás, na nossa campanha, né, para trazermos a Bíblia, que a gente acaba acostumando com esse negócio, né? Não é nenhum pecado, mas enfim. Se você puder trazer a sua Bíblia, traga. Amém? Deixa eu só achar aqui. Aqui, achei. Ô, glória. Agora sim. Agora o menino vai ficar ligado aqui até Jesus voltar. Aleluia. Amém, queridos? Segundo Crônicas, capítulo 7, o verso de número 14. Amados, antes da gente entrar na palavra ali no versículo, eu quero orar com você. Lucas acabou de orar aqui agora, aliás, depois dessa oração não precisava nem pregar, né, Lucas? Louvado seja Deus pela tua vida. Mas eu quero orar com você. Eu quero orar agora por você. Amém? E já vou pedir aqui, agora, em nome de Jesus, olha para mim, queridos, coisa que a gente não faz há algum tempinho. Você só vai se movimentar durante a mensagem se for estritamente necessário. Caso contrário, eu quero que você fique sentadinho, aonde você estiver, prestando atenção no que Deus está falando. Amém, igreja? Com algumas exceções. Vou dizer uma aqui, os irmãos vão entender por quê. Por exemplo, se a irmã Camille precisar sair para ir ao banheiro, você está liberada. Viu, Camille? Amém, queridos? Os irmãos sabem por que eu estou falando isso, né? Como é o caso da Camille e algumas outras irmãs, principalmente, né? Podem não estar na mesma situação que a Camille, mas de repente numa situação que precisa se ausentar. Amém. Então, só em casos estritamente necessários. Mas do contrário, queridos, fique sentadinho, ligado, prestando atenção no que Deus tem para falar para você nessa noite. Amém? Obrigado, meu amado. Amém, igreja? Porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Vira para quem está pertinho de você e dá um sorriso e fala assim, fica ligado que Deus tem a palavra para o teu coração. Aleluia. Amém? Queridos, olha aqui para mim agora.
A gente tem percebido a igreja, os irmãos, os crentes, vamos dizer assim de uma maneira geral, muito preocupados com a, digamos assim, né, com a política no nosso Brasil. Pastor, então está errado, não tem que se preocupar? Não é isso que eu estou falando. Tem que se preocupar sim, eu acho que a igreja tem que se envolver sim, porque nós somos cidadãos do céu, como diz Salmo 15, mas também somos cidadãos aqui da terra. Amém, igreja? Então tem que se preocupar sim. Fazer a sua parte, pedir orientação de Deus, fazer com equilíbrio, fazer com sabedoria. Amém, igreja? A igreja está entendendo até aí? Agora, qual é o grande problema? O que é que tem me causado um pouquinho de preocupação? Que eu tenho visto a igreja um pouquinho mais preocupada do que deveria estar. E eu vou ser bem claro para você não sair daqui com nenhuma dúvida. Alguns chegaram a perguntar assim, pastor, se determinado candidato ganhar a eleição, pastor, que vai ser da igreja? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Depois da igreja, espiritualmente falando, só existe, vamos dizer assim, um grupo que é forte, realmente. Depois da igreja, o grupo mais forte é o reino das trevas. Sim ou não? Depois da igreja, espiritualmente falando, é o grupo que tem mais força, mais poder. E o que a Bíblia diz? O que Jesus falou? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra quem? Contra a igreja. Então, queridos, se aquele poder que é o poder mais forte depois do poder de Deus, depois do poder que é dado à igreja, se nem esse grupo prevaleceria contra a igreja, algum sistema político pode prevalecer? Algum homem, por mais autoridade que ele tem, ele pode prevalecer contra a igreja? Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Tira do teu coração essa preocupação, porque a igreja é de Jesus. É Ele quem cuida, é Ele quem sustenta, é Ele quem guarda. Então tira isso do teu coração. Acalma o teu coração, independentemente do resultado. Eu não sei se já finalizou. E também confesso para os irmãos que não estou muito preocupado com isso. Porque eu sei que o Deus que cuidou da igreja até agora, independentemente daquele que for eleito como presidente dessa nação, vai continuar cuidando. E é isso que eu e você precisamos ter em mente. Pastor, então qual deve ser a postura? Qual deve ser a posição? Qual deve ser a atitude da igreja? Está ali. E é isso que eu quero conversar com você um pouquinho nessa noite. Algumas coisas que Deus ministrou aqui ao meu coração que eu quero compartilhar com você. Você pode ler comigo 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14, que me diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente pode dividir esse versículo, digamos assim, em duas partes. E você vai perceber que na segunda parte do versículo, Deus faz para a igreja, para o povo dele, algumas promessas. Sim ou não? Não é assim? Porque agora, olha aqui para mim. Deus no final do versículo faz algumas promessas. Promessas para quem? Para quem? Fala assim, para mim. Para o povo de Deus. Quantos fazem parte do povo de Deus aqui? Então é para você. É para a igreja. Amém? Alguma dúvida? Não, né? Então no final desse versículo Deus faz algumas promessas. Agora tem algumas coisas que estão ali que eu preciso entender. E a primeira delas, queridos, é que o versículo, graças a Deus que nessa tradução está do mesmo jeito. O versículo começa dizendo assim, e, aí depois do i, ali nem tem, né? Na minha tradução tem, mas ali é melhor ainda, que a primeira palavra desse versículo, qual é a primeira palavra do versículo que está ali? Lê para mim a primeira palavra. Se. Aqueles que entendem um pouquinho aqui de português melhor do que eu. Se é um pronome, sim ou não? Que pronome é esse? Alguém sabe? Pastor, isso é questão do Enem. Pode falar, Giovana, bem alto. Fica em pé, Giovana. Fica em pé, rapidinho. Eu sei que você é tímida. Agora fala bem alto. Que pronome é esse, Giovana? Condicional. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que para que se cumpram as promessas de Deus que estão nesse versículo, existem algumas condições.
Que condições são essas, pastor? Você vai começar a aprender comigo ali algumas. Relembrar, porque eu já falei aqui sobre esse versículo há algum tempo atrás. Porque essa deve ser a postura da igreja. Nós vamos, pastor, como é que a gente deve agir agora, pastor? Continuar fazendo o que já fazíamos. De preferência, com mais intensidade. De preferência, com mais zelo. Com mais responsabilidade. Com mais compromisso. Essa é a postura da igreja. E o versículo começa, e se... Pronome condicional, sinal que há uma condição, ou algumas condições. E ele começa dizendo, e se o meu povo, olha para mim, queridos, o recado é direto. Jesus, Deus aqui está falando com quem? Com o povo dele. É comigo e com você que ele está falando nessa noite, amém, igreja? Então diz assim comigo, fala, Senhor, que eu quero ouvir. É comigo e com você. E ele começa dizendo, e se o meu povo. E aí ele dá ali a primeira condição. Qual é a primeira condição? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Olha aqui, igreja. Não é um povo qualquer. É o povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus. Olha para mim, queridos. A igreja não pode nunca esquecer isso. Além de levar, de carregar agora o seu nome, você está carregando o nome de Jesus. E quando temos essa consciência, nós nos preocupamos com as nossas atitudes. Quando temos essa consciência, nós nos preocupamos com a nossa postura. Quando temos essa consciência, nós nos preocupamos com o nosso testemunho. Só para os irmãos terem uma ideia, eu já contei isso aqui para os irmãos há algum tempo atrás. Algum tempo atrás nós recebemos, a gente estava tendo problema lá em casa com a nossa conta de energia elétrica. Perdão. E eu me lembro que quando eu fui morar nessa casa que eu estou morando agora, no relógio da energia elétrica, tinha um recurso, né? Que eles utilizam aí nas comunidades, entendeu? Um recurso para gastar menos luz, sabe? Para pagar menos. Vou falar o nome popular para você entender. Um gato. Tinha um gato no relógio. Eu chamei um senhor, que eu acho que, se não estou enganado, foi o mesmo que colocou o gato para o morador anterior. Eu chamei ele, eu falei, seu fulano, ele já até faleceu, me chamava de Jorginho, que ele me viu pequeno. Eu falei, seu fulano, eu queria que o senhor tirasse esse negócio que está no relógio aí. Ele, você tá maluco, Jorginho? Tá doido, rapaz? Deixa esse negócio aí tá aí um tempão. O camarada que morava aí pagava uma ninharia de luz. Falei, eu sei, seu fulano, mas eu quero tirar. Queridos, eu ia pagar para ele tirar, tá? Eu tive quase que implorar. Lembra disso, filha? Tive quase que implorar para ele tirar o negócio. Ele foi e tirou. Não pode tirar. E aí logo depois que ele tirou, a conta começou a normalizar. Mas há não muito tempo atrás, daqui minha esposa que sabe o que eu estou falando aqui, nós recebemos uma conta de energia de R$400. E quando eu pedi o camarada para tirar o gato, eu falei para ele, tira. Ele falou assim, mas Jorginho, eu falei, Soninho, eu sou crente. Eu sou homem de Deus, tira. Ele tirou. Agora deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Essa conta de 400 que eu falei para os irmãos foi a que veio mais alta. Porque começou a vir aumentando devagarzinho. E a gente recebeu outras, com valores exorbitantes. E eu pagava, contrariado. E a última aqui, essa que veio de 400, eu falei, Senhor, não tem condições. O Senhor sabe que eu mandei tirar o gato por causa do teu nome principalmente, para dar bom testemunho nesse lugar. Mas, Senhor, eu não posso ficar pagando conta de luz pelas pessoas que não pagam. Peguei a conta, peguei tudo e fui lá na Light. Cheguei lá, sentei na frente do camarada, expliquei toda a situação para ele. Olha, o problema é esse, a minha condição financeira é essa e essa. Não tenho condições de pagar esse valor. Eu vou trabalhar só para pagar a conta de luz, não tenho condições. Quero que você veja o que você pode fazer. E eu vou incluir aqui o senhor no baixa renda. Eu falei, meu filho, não sei o que você vai fazer, não faz alguma coisa. Então, só para a gente encurtar aqui a história, a última conta de luz que veio agora, queridos, veio menos um quarto do que a gente pagou na última. Bem abaixo. A minha esposa falou para mim, eu louvei a Deus, eu falei, Senhor, tu és fiel. Sabe por quê, queridos? Porque eu sei que eu carrego comigo o nome de Jesus. Você está conseguindo compreender? O recado é para esse povo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, essa deve ser a postura. E ele continua dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? A primeira coisa que ele diz ali depois, se humilhar,
coisa legal, né, queridos? Se humilhar, queridos, principalmente diante dele. Diante dele, reconhecer que nós não somos nada, que nós não temos nada, que nós não podemos nada, que nós não fazemos nada, que nós não sabemos nada. É tudo dele, por ele, para ele, como diz João, sem ele, nada do que foi feito se fez. É chegar diante dele reconhecendo quem verdadeiramente eu e você somos. É se humilhar na presença dele, querido. É se esvaziar, sabe? Tirar muitas vezes um montão de coisa que está lá dentro, sabe? Só atrapalhando, impedindo uma comunhão maior com ele. Se humilhe diante dele. Porque ele mesmo diz que aquele que se humilha, no devido tempo ele faz o quê? Ele exalta. Se humilha, é o que ele diz aqui. Vamos seguir aqui, queridos, porque ele começa dizendo, se humilhar. Depois ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e fizer mais o que, igreja? Orar. Na minha tradução, ali não está muito diferente, mas na minha tradução está dizendo assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e aí não tem a vírgula, mas tem um pronome, né? E, eu gosto desse E. Por que eu gosto disso? Porque deixa bem claro que não é fazer uma coisa ou fazer outra, não. É fazer uma coisa e a outra. Então não é se humilhar ou orar, é se humilhar e orar. Você está conseguindo compreender? Então, queridos, primeira coisa, eu preciso me humilhar, reconhecer mais quem eu sou e quem ele é. E eu preciso também orar. Nós temos orado, queridos? Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Nós temos separado tempo para oração na nossa vida? Separar um tempo mesmo para fazer exclusivamente orar. Sua igreja tem te dado essa oportunidade todo sábado, de 8 às 10. Todo sábado. Pode fazer isso. Eu sei que alguns trabalham, alguns têm dificuldade. Eu mesmo tenho dificuldade de estar aqui no sábado pela manhã. Mas se você não pode estar aqui na consagração, né, uma expressão que a gente usa, é só um nome, só uma nomenclatura, tá? Você precisa fazer isso na sua casa. Olha para mim, igreja. Oração é imprescindível na vida de todo crente. Eu vou usar aqui uma expressão bem popular, vamos dizer assim, para você entender. Crente que não ora não vai muito longe. Crente que não ora, no primeiro ventinho, ele cai. Crente que não ora, na primeira tribulaçãozinha assim, ó, ele joga a toalha, ele desiste. Você está conseguindo entender? Foi Deus falando ali para Salomão, logo assim que ele terminou de erguer o santuário, terminou o templo. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Amém, igreja? E depois ele continua dizendo mais o quê? Além de orar, nós precisamos fazer mais o quê? E me buscar, ou buscar a minha face, dependendo da sua tradução. O que é isso, pastor? É buscar mais intimidade com Deus. É buscar se aproximar mais de Deus. Estreitar o seu relacionamento com Ele. Aumentar a sua intimidade com Ele. É isso que ele está dizendo ali. Conhecê-lo mais e melhor. Será que conhecemos verdadeiramente o nosso Deus, o Deus a quem dizemos que servimos? Se você pegasse os discípulos daquela época e perguntasse para qualquer um deles, vem cá, vocês conhecem mesmo esse tal de Jesus aí que vocês estão andando atrás dele? Se perguntasse para Pedro, principalmente, que era sanguíneo, né? Ei, seu rapaz, essa pergunta que você faz, tá ficando maluco, rapaz? Claro que eu conheço. Eu ando com ele, rapaz, direto, para lá e para cá. Só que a Bíblia diz que entraram no mar da Galileia para fazer uma travessia, no meio do mar passaram por uma tempestade. Lembra disso? Jesus dormindo, Jesus acorda, repreende o mar, antes repreende os discípulos, né? Depois repreende o mar, o vento acalma tudo, depois que passa tudo, uns perguntam para os outros, quem é este? Você só faz essa pergunta relacionada a uma pessoa que você não conhece, ou pelo menos não conhece na totalidade. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Ou seja,
Eles diziam conhecer a Jesus, mas na verdade ainda não conheciam verdadeiramente o que Jesus podia fazer. Não conheciam verdadeiramente o poder de Jesus. Quem é este? É isso que ele está falando aqui. Chega mais perto. Vem me conhecer mais. Vem me conhecer melhor. Você quer conhecer mais a Jesus? Qual seria a melhor forma de conhecer mais a Jesus? Alguém pode me ajudar? Já falamos de oração. Diga, Michele. Palavra. Leitura da Bíblia, porque foi o próprio Jesus que disse o que, dando na verdade uma bronca para os fariseus e tal, mas que é uma orientação que serve para mim e para você. Examinai as Escrituras. Porque na verdade ele estava dando uma bronca nos fariseus quando ele falou isso. Mas serve para mim e para você. Examine, queridos. Examine as Escrituras, porque são elas que testificam, que falam a meu respeito, que confirmam quem eu sou. E eu gosto desse verbo examinar, porque é um verbo, queridos, que você, para examinar, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma, não pode ser correndo, não pode ser por desencargo de consciência. Leva tempo, tem que ser com calma. Examina, lê, para saber. Quer conhecer? Lê. Você pega qualquer adolescente, pergunta, pede um ídolo deles aí, que eles têm um montão, né? Esses grupos japoneses aí, coreanos. Não é assim? Pergunta aí do K-pop, eu acho que é o nome, né? Não sei se é o nome de um grupo, ou se são vários grupos que chamam assim, não sei. É isso mesmo? Dois, né? Pergunta assim do K-pop. Tem uma adolescente aqui da nossa igreja que sabe até o nome dos meninos. Japoneses, hein? Kisuko, Nagawa, Tofuri e por aí vai. Sabe o nome das crianças. Mas por que sabe, queridos? Porque são os ídolos dela. E ela lê, ela pesquisa, ela se informa a respeito deles. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, que é o teu ídolo, o que você sabe dele? O que você tem lido a respeito dele nas Escrituras? Se humilhar, orar e me buscar. Buscar estar mais perto, buscar conhecê-lo mais, conhecê-lo melhor. Se parecer mais com ele. E aí ele continua dizendo, e me buscar. Agora olha para mim, igreja. No começo do versículo, Deus está falando para que povo? E se o meu povo, ele está falando para o povo dele, sim ou não? E agora olha só que coisa interessante. Ele está falando para o povo dele. E ele fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter. Mas se ele está falando para o povo dele, pressupõe-se que ele está falando para um bando, um grupo, uma galera que já é convertida. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sabe o que eu aprendo aqui? Que a conversão, ela é diária. Deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Você acha que você já é convertido? Posso te dar uma notícia que talvez não te agrade muito? Você está se convertendo. Porque ele mesmo diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Somos cristãos, sim ou não? Entregamos nosso coração para Jesus, sim ou não? Mas esse coração que nós já entregamos para Jesus tem mau caminho lá dentro? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim. Olha para mim. Muitas vezes tem coisa lá dentro do nosso coração que nem nós sabemos que ainda está lá. Por isso que o salmista Davi, sabiamente, ele ora e fala, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum mau caminho ou algum caminho mau. Porque Davi sabia que podia ter dentro do coração dele coisa que ele pensava que não estava mais. Aqui é conversão mesmo, querido. Nós precisamos nos converter todo dia.
A cada dia a gente percebe como o velho homem, né? Que a gente pensa que está morto ou adormecido. Tá não, querido. Está vivíssimo e acordadinho. E se não vigiarmos, ele assume o controle da situação e dá problema. Você está conseguindo compreender? Essas são algumas das condições que ele impôs ali. Para que ele faça o quê? Agora vem a parte que é gostosa demais. Porque se fizermos essas condições, se nos humilharmos, se orarmos, buscarmos a face dele, nos convertermos dos maus caminhos, o que é que ele vai fazer? Aí ele diz, então primeira coisa que ele diz, ele vai ouvir. E aí, queridos, sabe o que eu entendo? Que o contrário também é verdadeiro. Se eu não me humilho, se eu não oro, se eu não me humilho diante dele, se eu não busco a face dele, se eu não me converto, não busco conversão, arrependimento a cada dia, não adianta eu orar, porque ele não vai me ouvir. E quando fala de ouvir aqui, eu sei que você sabe, você é inteligente. Não está falando só de ouvir, porque ouvir eu também posso ouvir. A tua oração eu também posso ouvir, pode orar para mim que eu ouço. Só que eu só posso ouvir mesmo, mais nada. Mas aqui quando fala de ouvir, está falando de ouvir e atender. Ouvir e mudar a tua história, mudar a tua situação, te abençoar, te dar vitória, te responder. É isso que ele está dizendo aqui. Então eu ouvirei dos céus. E depois ele continua dizendo o quê? Perdoarei os seus. Olha que coisa legal, queridos. Além de nos ouvir, ainda vai nos limpar, né? Aquelas coisas que muitas vezes nós deixamos sujar o nosso coração. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aqui quando fala de sarar a sua terra, ainda mais que nós estamos num domingo importantíssimo, né? A gente pode pensar logo assim, né? Então ele vai sarar o nosso Brasil. Também. Mas olha para mim, para a gente encerrar, que nós vamos cantar mais um louvor já já. Sabe qual é a terra que Deus quer sarar nessa noite? Fala assim comigo, ó. O meu coração. Essa é a terra que Ele quer sarar nessa noite. Porque um país sarado é constituído por homens e mulheres sarados por Jesus. Um país sarado é constituído por uma igreja sarada por Jesus. É isso que ele está dizendo para a gente aqui. Você quer que se cumpra essas promessas na tua vida? Você quer que ele te ouça? Quer que ele te responda? Você quer que ele te atenda? Você quer que ele te perdoe? Você quer que ele te sare? Então, querido, tem que orar, tem que se humilhar, tem que buscar a face dele e se converter a cada dia dos seus maus caminhos. Fique em pé comigo na presença do Senhor, que eu quero orar com você. Enquanto é isso, o departamento de louvor vai estar chegando aqui para nós cantarmos mais um pouquinho. Guarda no teu coração. 2 Crônicas 7,14. É a posição que Deus quer que a igreja tome em 2023. Isso é o que Deus requer de mim e de você em 2023. Amém, queridos? Pode tirar o versículo, por favor, Dani? Bota qualquer outro texto aí, meu amado, por favor. Vou virar aqui o celular. Olha aqui para mim. Você é capaz de repetir o versículo sem olhar, sem tirar cola em algum lugar? Vamos tentar? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, agora ele vai fazer 3 coisas. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Aleluia!
Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Aleluia. É promessa dEle para mim e para você. Ele vai nos ouvir. Igreja, em nome de Jesus, recebe essa palavra que é para você. Tira do teu coração essa preocupação. Pastor, mas quem será que ganhou, pastor? Meu amado, não importa. O Deus que cuidou da igreja até hoje vai continuar cuidando. Se levante sistemas, se levantem homens, mulheres, porque vão se levantar para cair. Porque nem o inferno pode prevalecer contra a igreja. Não vai ser homem, não vai ser sistema nenhum que vai prevalecer. Porque a igreja, ela é de Jesus. Aleluia. Aleluia. Só o piano bem baixinho, por favor. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Eu quero orar por você agora. Deus requer de mim e de você uma posição. Qual é a posição, pastor? Se humilhar. Mais. Orar. Mais. Buscar a Deus. Mais. E se converter dos maus caminhos, se arrepender a cada dia, mas essa é a posição que Ele quer de mim e de você como igreja. E se você quer assumir tua posição como igreja, agora é bem pessoal, é bem particular, é comigo e com você que Deus está falando. Se você quer assumir a sua posição como igreja, eu quero que você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero esse negócio para a minha vida. Eu quero orar mais. Aleluia. Eu quero me humilhar mais na tua presença, Senhor. Eu quero a cada dia buscar mais o Senhor para perto de mim, me aproximar mais de ti. Eu quero a cada dia me arrepender mais dos meus maus caminhos. Aleluia. Para que o Senhor me ouça, para que o Senhor me perdoe, para que o Senhor me sare. Senhor, em nome de Jesus, contempla nessa noite a tua igreja, com as mãos erguidas, Senhor, na tua presença. Porque nós queremos, Senhor Deus, como já dissemos, nos humilhar, orar, te buscar, se converter. Porque nós queremos tomar posse e receber cada uma das tuas promessas. Nós queremos que o Senhor nos ouça, Senhor, e atenda às nossas orações. Nós queremos que o Senhor nos perdoe, Senhor. Aleluia. E nós queremos ser sarados por ti, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora e redentora do Filho, e que as doces, incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus receba e diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus.
porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém. Louvado seja Deus. Uma boa noite, uma boa semana a todos nós. Amém.